Olá, bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu quero compartilhar o que eu vivi esse final de semana com você. Eu e minha esposa, nós saímos um pouco com os nossos filhos, né? Tivemos um final de semana de lazer. Foi muito bom, sabe? Muito bom. Momentos assim que a gente sempre procura estar fazendo para que os nossos filhos eles experimentem essa vida profunda em família. A gente sai, sai daquele ambiente, do ambiente da nossa casa, sai daquele corre-corre do dia a dia, para nos destacarmos um pouco, nos retirarmos um pouco, ficarmos só ali entre nós, nos curtindo. A gente faz isso durante os dias, durante a semana, sim, mas durante a semana tem aquela questão da rotina, de levar a criança para a escola, de horário, de mais corre-corre. No final desse final de semana nós tiramos para ficarmos assim, um olhando para o outro, contemplando o outro. E nesses momentos assim, a gente consegue ter uma observação muito melhor de nós mesmos e observação melhor dos nossos filhos também. E isso traz para nós a possibilidade de perceber coisas que o corre-corre, né, que esse corre-corre não é positivo, não, trazendo esse corre-corre como algo positivo, não. Mas o corre-corre às vezes acaba fazendo a gente perder detalhes de coisas que quando a gente está parado assim, olhando um para o outro, contemplando de maneira melhor, ter a percepção de coisas que a gente precisa mudar. Eu tenho pensado e avaliado e compartilho com você sobre a questão da maturidade. O homem maduro, um ser humano maduro, ele tem a possibilidade de se comportar de maneira melhor, menos desapegado, às vezes menos preocupado com o que vão pensar dele, e com isso a pessoa se desenvolve de maneira melhor e enfrenta as situações de maneira melhor. Nesse final de semana, eu pude observar melhor os meus 3 filhos, observar melhor e, dentro desse aspecto, me observar também. E perceber que o fato do adulto maduro, do adulto alcançar a maturidade, ele tem muito a ver com o que acontece na infância, o que acontece enquanto o filho é criança, está ali no núcleo familiar, está ali inserido com os pais, vivenciando com os seus pais, o comportamento dos seus pais, como os seus pais lhe tratam. Isso vai trazendo para o filho a possibilidade de crescer num ambiente onde ele consiga ir alcançando a maturidade. A maturidade é um processo que o ser humano ele vai vivendo e vive ao longo de toda a sua vida. Mas existem algumas intervenções, principalmente se tratando de pai e mãe, núcleo familiar, que pode contribuir na potencialização desse amadurecimento, ou pode sim também fazer com que esse amadurecimento não aconteça. Um dos pontos é a presença do pai e da mãe, a presença de fato inteira, ou seja, o pai e a mãe estarem inteiros na vida dos filhos, o pai e a mãe estarem participando da vida dos filhos, o pai e a mãe transmitirem segurança para os seus filhos, e isso só se dá estando perto, isso só acontece estando perto. Eu e minha esposa, nós somos filhos de pais separados. Então, quando a gente observa que, por exemplo, o que aconteceu na nossa vida, na minha vida, na vida dela, quando a gente conversa sobre isso e percebe aquilo que houve na nossa vida por conta da separação dos nossos pais, a gente consegue identificar o dano que foi para nós até nós chegarmos a uma certa maturidade. Primeiro a gente sofreu, né? Os nossos pais não têm culpa disso, mas nós passamos por sofrimentos em virtude da separação, desse evento que aconteceu na nossa vida. Quando nós fomos nos relacionar, nós percebemos os efeitos disso, como que nós precisávamos ainda aprender coisas para lidar com o diferente, para lidar com o outro, para lidar com o casamento, para lidar com as adaptações. E a gente teve que se desenvolver enquanto ser humano. Eu me desenvolver como homem,
observar as minhas referências, observar o que eu passei, quais foram os raciocínios que eu desenvolvi ao longo desse tempo, quais foram as influências que eu recebi, quantas pessoas que tiveram também que aparecer na minha vida, que surgir na minha vida, para que eu pudesse mudar a minha mentalidade em relação à minha existência, em relação a relacionamentos, em relação ao meu pai, em relação à minha mãe, em relação à minha criação, para que eu pudesse dar um passo para o casamento e dar um passo, por exemplo, em outras esferas da minha vida, e que exigia de mim maturidade, só que eu não tinha. E eu tive que ter essas realidades em mim para poder crescer. E lógico, conforme eu fui percebendo que existia essa necessidade, eu fui em direção, sabe? Eu fui em direção, comecei a ler livros, comecei a procurar me identificar com situações e pessoas que me conduziram ao crescimento, e ainda estou nesse processo. Ainda me encontro assim, buscando essa maturidade. Só que hoje, se eu olho para trás, eu falo assim, caramba, quanto eu já cresci, quanto eu já melhorei, quanto eu já amadureci, quanto hoje eu já consigo olhar para a minha vida e perceber assim, caraca, eu agia assim. Era uma ação imatura, eram ações de crianças. Você quer ver uma coisa? Eu sempre, quando eu era mais jovem e quando eu não tinha ainda uma certa maturidade, eu achava que as pessoas tinham culpa dos meus fracassos. Aí eu falava assim, e aconteceu isso na minha vida por causa de fulano, por causa de Beltrano. Chegou um certo momento e eu falei assim, não, cara, não tem nada a ver com fulano, não tem nada a ver com Beltrano. Não tem nada a ver com meu pai, não tem nada a ver com minha mãe, não tem nada a ver com as pessoas que talvez eu esteja achando que influenciaram a minha vida. Sim, influenciaram. Mas eles também não tinham essa percepção. Nesse final de semana, com os nossos filhos, eu percebi o que eu li uma vez nesse livro aqui, de Dom Rafael Leandro Cifuentes, A Maturidade. Ele fala de uma espécie de comodismo primário. O que é isso? Não querer sair do ninho e do autoritarismo ditatorial. A criança quer tudo e quer já. E se não o consegue, vinga-se com choros e berros que irritam os pais e que são armas eficacíssimas para vencer as suas batalhas de mini conquistador. Esse final de semana eu vi o meu filho, um dos meus filhos, exatamente com essa ação de mini conquistador, querendo fazer birra, querendo fazer coisas que não são legais e de fato gera nos pais um incômodo, e gerou em mim um incômodo. E eu fiquei pensando assim, caramba, se eu ceder para esse menino, e aqui entenda que eu estou falando ceder, mas não é que nós ficamos de briga, de confronto, não, mas eu fui percebendo o quanto as crianças, quando não recebem limites, se tornam conquistadores. E eu fui vendo que em muitos momentos, quando eu comecei a me recordar de coisas de quando eu era criança, de que eu fazia essas birras para poder conquistar os meus pais, só que eu não tinha discernimento. E olhando para os meus filhos, eu vi que um dos meus filhos teve esse tipo de comportamento para conquistar a minha esposa. Se nós não estivéssemos dentro de uma construção a caminho da maturidade, dentro de um processo de vencendo a maturidade, a gente ia ceder. E quando um pai cede a essa conquista dos filhos, o pai não deixa os filhos amadurecerem. Por quê? Porque não vão saber o que é limite. O filho não vai saber o que é limite, o filho não vai saber o que é freio. E aí eu comecei a perceber, meu Deus do céu, se eu estou observando isso aqui e entendo que o processo dos meus filhos vai se dar a partir da minha maturidade, o processo de construção da maturidade dos meus filhos, o processo de construção da vida dos meus filhos. Hoje eu estou tendo a oportunidade de entender o que é maturidade. Hoje estou tendo a oportunidade de entender qual é o processo que eles estão vivendo. Hoje estou tendo a oportunidade de entender qual é o processo que eu estou vivendo. E se eu não fizer as devidas intervenções com presença, com amor, com correção, com direcionamento, essa criança que hoje eu estou orientando, amanhã pode se tornar um adulto imaturo porque não teve limites, porque não teve orientação, porque não teve presença.
Eu digo para você que da minha parte não teve grito, não teve nada disso. Só que eu precisei negar algumas coisas aos meus filhos para dar limites. Porque um deles estava nesse comportamento de conquista. E aqui em casa a gente sempre procura observar os temperamentos dos nossos filhos, não como uma maneira de rotularmos, sermos aqueles que rotulam os nossos filhos por conta do temperamento. Porque o temperamento não significa que a pessoa precisa continuar assim para o resto da vida. Mas todo temperamento ele pode ser moldado, ou seja, não moldado para o meu bel prazer, mas moldado dentro de um aspecto que faça com que os nossos filhos eles entendam que há uma possibilidade de melhoria. Porque tem pessoas que falam assim, meu temperamento é esse, eu não vou mudar nunca. Não, o temperamento pode mudar. Eu tenho um temperamento que eu hoje percebo como eu estou mais polido dentro do meu temperamento e sei que posso melhorar cada vez mais. Ou seja, o processo de maturidade, ele começa dentro desses aspectos. O processo de maturidade ele começa desde os pais que participam da vida dos seus filhos e vão colocando ali certos limites para que os filhos saibam ir e vir, e não são limites para o prazer dos pais ou para deixar o pai mais assim, mais calminho, ou o pai menos incomodado, porque tem aquela coisa assim, os meus filhos eles têm que ser calmos para que eu tenha conforto. Não, isso não é educação, não. Às vezes, eu já me peguei pensando assim, caramba, eu queria que os meninos agora ficassem quietos, eu queria que os meus filhos agora ficassem calmos para eu ler, para fazer... Não, isso... Quando a criança está muito parada, a gente já logo fica assim, caraca, será que os moleques estão doentes? Será que está acontecendo? Quando a criança fica muito parada, a gente já se preocupa. Pelo menos aqui em casa é assim, né? A gente já fica naquela coisa, criança muito quieta não é normal, né? Não é normal uma criança ficar muito quieta. Mas também, a gente não tem que achar que a criança tem que ficar quieta para que a gente tenha conforto ou que a gente faça o que a gente quer da nossa vida. Não. A vida com filhos ela vai gerando outros estímulos, outras adaptações. E a gente vai tendo que entender que os nossos filhos têm demandas. E essas demandas exigem de nós maturidade em muitos momentos para deixar de fazer o que eu quero para estar com eles, para educá-los, para estar presente com eles. E esse final de semana foi tão bonito ver isso, porque eu me percebi de maneira que eu posso sim falar não. Eu posso sim dizer que naquele momento não. Tudo isso para quê? Para forjar o meu filho, não deixar ele entrar, os meus filhos não deixarem eles entrarem nesse comodismo primário que está ali na infância, para que eles não sejam mini conquistadores. Aí, no livro ainda diz assim, aprende também, não se sabe como, as manhas da dissimulação e a assombrosa arte de fingir. Torna-se ingenuamente astuto, ainda que seja apenas um bebezinho encantador. Ou seja, às vezes, a criança ela tem essa inclinação. Eu acredito que isso aí seja o pecado original, sabe? Eu acredito que isso seja o pecado original que vai gerando esses instintos humanos, né? Não sei se posso dizer instintos, mas esses comportamentos primários humanos que já vai trazendo no ser humano, desde a infância, essas inclinações. Então, quando nós estamos atentos aos nossos filhos, estamos atentos a nós mesmos, para que a gente não fique só facilitando para os nossos filhos, ao ponto de nós pensarmos assim, eu vou facilitar somente para que eu tenha tempo, eu começo a contribuir no processo de maturidade dos filhos. E assim, me parece que, olhando esse processo dessa forma, eu consigo estar muito mais participativo e muito mais atento na vida dos nossos filhos. E, consequentemente, eu consigo ter um critério melhor sobre como está sendo a minha educação, ou seja, como eu estou transferindo a educação para os meus filhos. Se nós formos parar para pensar
nos dias atuais, na educação atual, o filho faz uma birra, o pai vai lá dar um celular. Ou se o filho dá um grito, o pai não chama o filho no canto para falar isso aqui sim, isso aqui não, desse jeito sim, desse jeito não. E vai trazendo massivamente esse tipo de comportamento para que os filhos possam ir recebendo uma educação mais próxima, e essa educação mais próxima vai forjando essa criança, esse adolescente, ao ponto de se tornar um adulto seguro e maduro. É um assunto recorrente, atual, e que exige de nós, pais, um olhar não para aquilo que as pessoas estão falando aí fora, né? A educação tem que ser aquela coisa, você tem que permitir, você tem que deixar o seu filho livre. Uma criança, ela não tem discernimento para ser livre. Uma criança, ela não tem discernimento para decidir, né? Às vezes os adultos não têm, nós enquanto adultos às vezes temos dificuldades de tomarmos decisões. Há pouco tempo uma pessoa perguntou assim, o que você mais deseja para os seus filhos? Eu desejo que eles façam boas escolhas, mas para que eles façam boas escolhas, eles precisam ter direção, ter alguém que ensine, ter alguém que ajude nesse processo. Então, para que o meu filho futuramente seja maduro, seja uma pessoa que pelo menos procure um caminho de maturidade, ele hoje vai precisar dessa presença, e essa presença minha, da minha esposa, na vida dos nossos filhos, precisa ser uma presença afetiva, sim, mas também efetiva. Uma presença amorosa, mas uma presença corretiva. Uma presença que permite, mas que dá limite. Olhando para esses contrapontos da educação, da orientação de uma criança, é que me fez perceber que quanto mais eu tiver maduro, mais eu tenho possibilidade de forjar um outro ser humano que caminhe em direção à maturidade, sem gracinha, sem mimimi, sem ficar poupando os nossos filhos de passar pelas dificuldades próprias, né? Os nossos filhos, eles vão precisar passar pelas dificuldades próprias, eles vão precisar passar pela forja da vida. E se os meus filhos não tiverem limites, se os meus filhos não tiverem as correções, eles não serão adultos resistentes, adultos fortes, adultos maduros que sabem receber um não e enfrentar, e que sabem receber o sim e vão se manterem firmes nas suas convicções. Porque veja, os nossos filhos daqui a pouco eles vão estar se envolvendo com as realidades do mundo. Ou daqui a pouco não, eles já estão. E eu preciso entender que os meus filhos, eles vão precisar tomar decisões. O envolvimento que eles terão com outras famílias, outras crianças, outras pessoas, vai exigir deles decisões, como hoje eu tenho essas exigências como adulto. Hoje eu sei dizer sim para o que eu quero e dizer não para o que eu não quero. Os meus filhos ainda não. Eles vão fazer boas escolhas lá na frente? Ainda não tenho essa convicção. Mas o que eu estou fazendo hoje é exatamente para tentar proporcionar aos meus filhos boas decisões no futuro. Isso exige de mim maturidade. E essa maturidade é algo construído. Hoje eu tenho esse olhar. Hoje eu tenho acesso a livros. Hoje eu tenho acesso à informação. Para quê? Para poder me empenhar nessa jornada da educação. Se você me perguntar se você tem medo de ter mais filhos, você tem medo do que irá acontecer com seus filhos? Não, não tenho medo. Por que eu não tenho medo? Porque eu estou tentando fazer o que me cabe enquanto pai. Isso está sendo bom, ruim, melhor ou pior? Cara, eu hoje consigo já colher alguns frutos. Consigo colher frutos de coisas que às vezes a gente fala para os nossos filhos, orienta, e quando eles convivem com outras pessoas, as pessoas falam assim: caramba, seu filho falou isso, 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 isso. Caraca, então eu falo para minha esposa: amor, eles estão absorvendo o que a gente está falando. Isso traz aquela coisa assim: vamos insistir.
Vamos porque é possível acreditar na humanidade, é possível acreditar no futuro, é possível acreditar no ser humano. E esse ser humano que está junto de mim. Se todas as famílias começarem a criar esse pensamento, esse ambiente, ou se autoavaliarem, principalmente os pais se autoavaliarem que quanto mais eu crio, quanto mais eu me empenho na educação dos meus filhos, para que sejam adultos maduros, futuramente eu vou ter uma sociedade madura, eu hoje vou me empenhar. Ah, isso é utopia, isso é loucura, ninguém está pensando nisso. As pessoas estão pensando nas coisas imediatas. Tá, mas eu não estou pensando nas coisas imediatas. Eu também não tenho que fazer igual todo mundo está fazendo. Tudo bem, eu sei que existem pessoas que estão pensando nas coisas imediatas, existem pessoas que estão pensando de uma maneira diferente. Tá tudo bem, eu não estou falando que tem que pensar da mesma maneira. Eu estou trazendo aqui um pensamento de coisas que eu acredito, de coisas que eu vivenciei esse final de semana, ficou muito mais forte e eu queria compartilhar com você. Espero que possa trazer, talvez, pensamentos, reflexões e que você e eu possamos pensar na maturidade dos nossos filhos, ela vai se dar naquilo que nós hoje implementamos na educação deles. E aquilo que nós somos, eles estão vendo. Aquilo que eles serão futuramente, eles vão ter como referência os pais. E o que os pais estão fazendo com eles pode torná-los pessoas maduras ou imaturas. É possível hoje estudar e se empenhar para pelo menos se esforçar para fazer melhor. Pelo menos vem aquela garantia assim, a garantia de que, não a garantia que eles vão ser homens maduros, mas a garantia de que eu tentei me empenhar o máximo para dar, não o melhor em relação a coisas, mas inserir essas pessoas na sociedade com uma mentalidade muito mais forte, muito mais madura, muito mais robusta para suportar as intempéries do cotidiano. Um grande abraço para você, foi uma partilha, foi uma contribuição, espero que alcance seu coração de uma maneira suave, de uma maneira leve, de uma maneira construtiva, para que você possa ter um olhar como, de repente, não como eu tive, mas um olhar que possa construir na vida dos seus filhos, para aqueles que têm filhos, ou na vida daqueles que pensam em ter filhos, uma maneira de fazer com que as próximas gerações sejam gerações mais fortes, mais maduras, mais saudáveis emocionalmente. Um abraço e até a próxima. Valeu!